Rita, uma boa tarde para você, seja bem-vinda. Boa tarde, Estevão. Rita, eu quero começar falando com você a respeito sobre o Boletim Focus, que foi divulgado hoje pelo Banco Central. Como acabamos de ver na ilustração também, a gente traz ainda que os analistas reavaliaram as projeções e trazem um cenário de mais crescimento, mas também de mais inflação e mais juros para o Brasil. Como que você avalia essa combinação para o investidor nesse momento? Repetindo o que eu já havia dito aqui, na semana passada, é o paradoxo do Brasil, é a qualidade do crescimento. Então, a qualidade do crescimento brasileiro, ela está ligada ao aumento da demanda, ao aumento do consumo, que está ligado ao aumento do gasto público, que esse governo chama de investimentos. Inclusive, a gente viu aí a entrevista do ministro da Fazenda, Dario Durigan, sendo questionado, porque o que o Banco Central cansa de falar em toda a ata é que a política fiscal não está indo na mesma direção da política monetária. Então você tem uma política monetária restritiva, com o juro lá em cima, tentando conter consumo, tentando conter demanda, mas você tem um governo que distribui muitos auxílios sociais, e induz a população ao consumo e chama também a população para contrair linhas de crédito com um dito incentivo aí, um subsídio, quer dizer, crédito mais barato para trocar de moto, para comprar caminhão, crédito mais barato para material de construção. Cada dia eles criam uma linha, sem falar naquela distribuição de benefícios via gás do povo, pé de meia, luz do povo, etc. e tal. Então, esse modelo ele não se sustenta e ele acaba indo contra a política monetária do Banco Central, porque o governo injeta dinheiro na economia. Vide aí o que nós tivemos, a isenção da cobrança do imposto de renda. Então é uma série, é um programa atrás do outro, é um benefício atrás do outro, para estimular demanda e consumo. Uma demanda e consumo que acabam pressionando a inflação e indo na contramão do esforço do Banco Central de colocar o juro lá em cima para que esse consumo seja diminuído. Então a gente tem esse paradoxo do Brasil, um aumento no crescimento com o aumento da inflação. E o que o Banco Central tem que fazer? Ele não pode cortar os juros, porque nós já estamos vivenciando hoje aquele capital que entrou no Brasil no início do ano, que teve seu ápice em abril. Nós tivemos um fluxo aí de quase 70 bilhões de dólares de entrada. Esse dinheiro já está saindo. Os Estados Unidos, com o final do conflito, com essa atratividade das empresas de tecnologia, com vários IPOs, ele voltou a atrair dinheiro de volta. Então já saíram cerca de 38 bilhões desse dinheiro que entrou. Então o que a gente tem? Um dólar um pouco mais apreciado hoje, as projeções do Banco Central para um câmbio mais apreciado, para uma taxa de juros mais alta, 13,75, e eu acho que, apesar desse acordo, que está chegando, aí o memorando foi assinado agora há pouco, apesar desse acordo, nós não temos espaço para um corte mais profundo na taxa de juros, em função do fiscal. Se a gente pegar aí uma linha do tempo, a taxa de juros no Brasil pulou para 2 dígitos em maio de 2022. Aí nós tivemos eleição no ano de 2022, esse governo assumiu em 23 e essa taxa nunca mais voltou para 1 dígito. E agora está havendo uma piora para frente, porque a partir de maio deste ano, nós estamos com a projeção para 2029 a 10%. Então nós não teremos Selic de 1 dígito nem em 2029. Então o que está acontecendo que está contaminando todo esse horizonte? O que está acontecendo é a perspectiva de um governo que gasta muito, gasta mal, aumenta a dívida, aumenta o serviço da dívida, que é o pagamento de juros, e distribui essa conta sob a forma de juros para toda a sociedade. E esses juros, nesse patamar, ele está quebrando as famílias e quebrando os negócios, quebrando as empresas. Rita, vamos também comentar um cenário internacional, porque as negociações avançaram e o acordo inicial de cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã traz alívios para o mercado. O risco de um apagão de petróleo ficou para trás?
Até hoje, sim, mas você conhece o Donald Trump, né? Todos nós conhecemos o Donald Trump. Então, a princípio, temos esse alívio. O Goldman Sachs soltou um relatório muito interessante que eu li nesse final de semana. Eles já estavam assim com essa perspectiva do memorando, do acordo. Então, na opinião deles, em virtude dos danos que foram causados nas instalações dos países produtores do Oriente Médio, é bom lembrar que o Oriente Médio responde por 20% da produção global de petróleo. Então, diante dos efeitos da guerra, diante do fechamento do estreito e a abertura escalonada, que não vai ser uma coisa assim em 24 horas, né? A gente tem que pensar na abertura, tem que pensar na capacidade de armazenamento do próprio Irã e na capacidade de produção desses países que tiveram suas instalações atingidas durante o conflito. Então, segundo o Goldman Sachs, o preço médio do barril de petróleo deve ficar em torno de $90 até o final de 2026, dependendo aí da velocidade dessa normalização de produção e fluxo. Mas a gente vê aqui no Brasil como que o nosso mercado é concentrado, né? O petróleo caiu hoje mais de 4%, quase 5%, e as ações da Petrobras e das petrolíferas, mas principalmente da Petrobras, foram junto. As ações agora da Petrobras estão em queda de 5%. E com isso, as bolsas pelo mundo todo fecharam em alta. E por aqui, dado o percentual significativo das ações da Petrobras, tanto a ON quanto a PN, na composição do Ibovespa, nós estamos com uma queda de 0,38%, porque algumas ações de bancos também estão caindo. A Vale está fazendo o contraponto, com uma alta de 2,43, mas já teve maior. Mas eu quero dizer tudo isso para ver como que o nosso mercado é pequeno, como que o nosso mercado é concentrado. E a outra coisa que eu chamo a atenção para o dia de hoje é que o dólar está subindo, 0,11%. Ele poderia estar caindo, mas por quê? Porque esse fluxo de dinheiro que entrou nos países emergentes e o Brasil foi privilegiado no início do ano até março, esse dinheiro, a gente falava isso aqui lá atrás, da mesma forma que ele entra, ele pode sair. Então ele está voltando, grande parte dele, para os próprios Estados Unidos, em função desse novo boom das ações de tecnologia por lá. Então o Brasil continua padecendo, né, dos seus problemas. Quais são os problemas do Brasil? Na minha opinião, é um problema sério, estrutural, é a falta de responsabilidade fiscal, que impede que a nossa taxa de juros seja uma taxa normal e que a gente conviva por anos e anos com um país onde a riqueza é sistematicamente transferida do setor produtivo para o setor financeiro, porque não existe atividade produtiva que consiga concorrer com uma taxa Selic aí de 14,5%, 14,25%, 14%, seja lá o que for. Então essa é a tragédia do Brasil. É uma falta de responsabilidade fiscal, de gestão das contas públicas, para que a taxa de juros caia para um nível civilizado, para que as pessoas possam tomar crédito e para que as empresas também consigam seu capital de giro sem precisarem de quebrar em 1 ano, 2 anos. Então, essa é a nossa tragédia. Rita Mundim, muito obrigado pela participação. Nos vemos numa próxima. Ótima semana para você. Para nós todos. Até.